Eu dei o título do shiur de hoje, bom, agradável e útil. Certo? E a gente vai começar hoje, então, as 3 brachot que a gente faz diariamente, que são as brachot da Torá. É a única mitzvah que nós temos sobre a mesma mitzvah, e ainda mais diariamente, 3 brachot sobre a mesma mitzvah. Não existe. Mesmo o tefilin, que a gente, eventualmente, de acordo com algumas opiniões, como a gente estudou no domingo, se faz 2 brachot, uma sobre o braço ou sobre a cabeça, porque são 2 mitzvot independentes. Não existe você fazer 3 brachot ou 2 brachot sobre a mesma mitzvah. Você pode ter uma antes de comer, uma depois de comer. Você pode ter 3 brachot na Megillah ou na vela de Hanukkah, mas não é pela vela de Hanukkah. Sobre a vela de Hanukkah tem uma. A outra é Shechian, que bom que eu cheguei no dia de hoje, na mitzvah de hoje. Outra She'asa Nissim, que Deus fez milagres. Então, está ligado com a vela de Hanukkah, mas não é uma brachá sobre a mesma mitzvah. E aqui nós temos 3 brachot sobre a mesma mitzvah. Qual a sessão? Peça, a gente faz 2 ou 3 de sobre a matzah. Então, sobre a matzah, se você prestar atenção justamente na Kiará, nós seguramos as 3 matzot para fazer o amotzi. Soltamos a de cima e aí fazemos de alachilat matzah. E uma é a brachá para poder comer. A outra é a brachá para poder fazer a mitzvah. Então, também, às vezes, posso pegar uma fruta nova e fazer 2 brachot. Mas uma é pela novidade, outra é pela fruta da árvore. Então, não é exatamente a mesma coisa. Aqui nós temos 3 brachot para fazer a mesma coisa, o estudo da Torá. Certo? E explicar por que são 3 brachot. Então, quem lembra o Sidur, na verdade, existe uma discussão se são 3 ou 2. Como começa a primeira brachá da Torá, depois que a gente fez a brachá de Tfilat Rebbe, que a gente explicou na aula passada, a gente fala Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Asher ekidishanu mitzvotav esivanu, ou la'asok bedivrei Torá, ou al divrei Torá, 2 versões. La'asok significa para se ocupar com as palavras da Torá, ou al divrei Torá, sobre as palavras da Torá. Então, independente do nusach, da versão, a ideia é a mesma. Obrigado, Hashem, que a gente pode se ocupar com a Torá. E aí, começa uma nova brachá. Ve'ha'arev na Hashem Elokeinu. Hashem, adoce para nós, para que a gente possa estudar a Torá. E que a nossa descendência, e a descendência da nossa descendência possa continuar estudando a Torá e escutar os seus preceitos. Baruch atah Hashem, que a gente termina dizendo, Amlamet Torá le'amo Israel, Deus é aquele que ensina a Torá para o povo de Israel. Certo? Depois, nós temos uma outra brachá, que é aquela brachá que a gente faz quando a gente sobe a Torá também. Asher bacharbanu mikol amim, benatalanu Torató, Baruch atah Hashem natan Torá. Aquele que nos escolheu de todos os povos, nos deu a sua Torá, e bendito sejas tu, aquele que dá a Torá. Então, primeira explicação técnica, aquela primeira brachá, la'asok bedivrei Torá, ou al divrei Torá, existe uma dúvida se lá termina essa primeira brachá, e as palavras ve'ha'arev seria o início de uma nova brachá, ou esse ve'ha'arev, essa preposição, ela está conectando com a anterior. E essa mesma dúvida a gente teve, quem lembra, no Amavir, Sheiná, que a gente faz justamente Vihiratzon. Bom, então são 2 ou 3 brachot. Discussão. A relevância é se você está escutando essa brachá de alguém, lá só com Divrei Torá, você não fala amém. Porque talvez é o final de uma brachá, talvez não é o final de uma brachá. Então, na dúvida, a gente não fala o amém sobre essa brachá. Agora, quando termina Amlamet Torá la'amo Israel, ou Notei na Torá, a gente responde o amém normalmente. Então, vamos primeiro analisar sobre o que falam cada uma dessas brachot e depois entender a necessidade de fazer 3 brachot ou 2 diferentes sobre a mesma coisa. Então, primeira coisa, a gente termina esse trecho todo das brachot da manhã dizendo que Talmud Torah keneget kulam. O estudo da Torá equivale a todas as outras mitzvot descritas anteriormente naquela
Mishnah, a visitar os doentes e ajudar uma noiva, ajudar as pessoas, etc. O estudo da Torá, ele tem o peso como todas as outras juntas. Então, se uma pessoa ela quer saber qual é a mitzvah que a pessoa deve estar mais ocupada ao longo do seu dia, ao longo da sua vida, o nosso oxigênio é a Torá. Às vezes, você tem uma exceção. Desculpa, Hashem, preciso parar agora de estudar para poder rezar. O que foi uma discussão anteriormente, na época dos sábios, será que eu devo parar de estudar para rezar ou não? A conclusão fica que a gente deve parar. Desculpa, licença, Deus, agora eu vou parar um pouquinho para trabalhar. Só um pouquinho. Cada um de acordo com a sua necessidade. Assim que terminou, opa, volta para o estudo. Desculpa que eu preciso agora cuidar da minha família. Terminou? Volta a estudar a Torá. O nosso fixo é o estudo. De vez em quando a gente para coisas que a vida nos obriga e Hashem entende, e Hashem já não entende, ele contempla isso já desde o início, então ele fala, bom, vai fazer tua mitzvah. Tem situações onde a Torá fala, será que eu preciso parar o que eu estou fazendo de estudar a Torá para ajudar uma outra pessoa ou não? Tem várias discussões, vários cenários. Será que eu posso delegar para uma outra pessoa fazer ou só eu posso ajudar? Se só eu posso ajudar, então vou parar o que eu estou fazendo e vou ajudar outra pessoa. Mas se é uma coisa que outros podem fazer, será que eu preciso parar ou não? Se tem um enterro, se eu paro de estudar ou não? E assim tem várias situações. Por quê? Porque o fixo do Yudi, o status quo, o que nós estamos fazendo, deveríamos estar fazendo o tempo todo, é o estudo da Torá. Tanto é pergunta polêmica, opa, vamos. Exército em Israel, mesma coisa. A pessoa aceitar para salvar as vidas, ele deve estar lá e entregar a sua vida. Então, tem muitos que usam o pretexto da Torá para não servir o exército. Tem alguns que estudam Torá e fazem exército, que se chama Shvat Esder, e são a turma Mizrochnik, Bnei Akiva, você pode confirmar. Tem alguns amigos meus, por exemplo, que, pelo estudo da Torá, eles postergaram o exército para fazer depois de casar, ou depois de certo momento de passar na Yeshiva. E tem alguns, como sempre aconteceu no povo de Israel, que espero que seja não um pretexto, mas aqueles que realmente estudam Torá, e através do estudo da Torá, eles também estão protegendo o povo de Israel. E isso tá, se a gente estuda a nossa Torá e o nosso Tanakh, o que garantiu a vitória de Israel, do povo de Israel, sempre foi, claro que precisamos da parte técnica, da parte da ação, isso é essencial para o nosso povo, a gente não pode esperar que o pão caia do céu, isso a Torá exige da gente, e, como já falamos inúmeras vezes, é de se tirar o chapéu, é de se curvar para uma pessoa que entrega a sua vida para ficar na porta da sinagoga ou para ficar entregando sua vida pelo nosso povo, pelo nosso país, pela nossa terra, etc. Mas existe também, em paralelo, a necessidade de que pessoas sentem estudo de Torá, e essa Torá, ela serve como proteção para aqueles que estão na frente de batalha. Isso sempre funcionou em todas as guerras do nosso povo. Então, Deus nos livre de tirar o mérito, não é tirar o mérito. O mérito daquele que vai lá e dá sua vida é enorme e difícil saber julgar quem é maior, quem é menor. Mas precisamos, em paralelo, pessoas também que fiquem dedicadas o tempo todo ao estudo da Torá. Isso garante, isso ajuda para aqueles que vão para o fronte para terem sucesso também. Então, só deixar... Exatamente. Então, vamos continuar aqui. Então, a religião pode servir como pretexto para muita coisa. Certo? A história que a melhor anedota para isso, eu sempre conto, e é perfeita para a gente, ela é exagerada como uma anedota, tem a função, mas para a gente entender e aplicar no nosso dia a dia. Mas aquele homem, um dia muito rico, ele chegou em casa sorrindo, feliz da vida. E a esposa estranhou, porque apesar que ele era rico, ele estava sempre preocupado, sempre triste, sempre de mau humor. E aí ela vira, que você está tão feliz? O que aconteceu hoje? Ele falou, você nem sabe. Ontem de manhã apareceu, ontem não, semana passada apareceu aqui um pobre, ele bateu na porta, e você sabe que eu não atendo ninguém, eu não tenho tempo aqui para atender pobres, meu dinheiro é meu, eu fiz por merecer, e eu não tenho como, mas o cara insistiu, ele estava pálido, disse que ia morrer de fome, tudo bem, eu abri a lata de lixo nossa, peguei o gefilte fish que sobrou do Shabat, e dei para ele, fiz uma mitzvah,
Depois de um tempo, vieram me avisar que a Tzalá veio buscar ele, que ele foi para o hospital. Coitado. Foi para o hospital, fui lá, visitei o doente, fiz mais uma mitzvah. Depois me avisaram, me ligaram, falaram que o cara morreu. Eu fui lá, acompanhei o morto. Ainda visitei os familiares e consolei eles. Olha quantas mitzvot eu fiz por um pedaço de peixe estragado. Então você pode usar a Torá, isso chama naval bishut a Torá. Chama a pessoa naval, é desprezível com a permissão da Torá. Aqui no caso não tinha permissão da Torá, mas às vezes a pessoa usa a Torá e ele esquece qual que é o espírito da Torá, o que a Torá está querendo dizer, então ele usa a Torá em, entre aspas, benefício próprio. Então, a gente tem que lembrar muito bem o que realmente, sim, existe um conceito da pessoa estudar a Torá e isenta ele, inclusive de ir na batalha eventualmente, depende da batalha, inclusive nas épocas antigas, se precisam de você na batalha, você vai parar de estudar, você vai lá e pegar uma arma em pleno Shabat e vai, mas se não precisam de você, essencialmente, você tem isenções, mas sempre lembrar que a isenção precisa ser realmente autêntica e não apenas usar como pretexto, certo? Ok, fugimos um pouco do tema, mas está no tema também. Então, a mitzvah de estudar a Torá. Então, primeira coisa, essa deve ser a ocupação primordial de cada Yehudi. Agora, quando a gente agradece a Deus pelo estudo da Torá, tem alguns aspectos no estudo da Torá. Por exemplo, se alguém abre o Humash, o livro da Torá, Bereshit, Shemot, ele começa a ler, não entende absolutamente nada. Ele não tem aqui um exercício intelectual. Ele cumpre a mitzvah de estudar a Torá, sim ou não? Sim. A Torá escrita, como as palavras foram, assim, digamos assim, são diretas de Deus, você lê as palavras, mesmo sem entender, você fez a mitzvah do estudo da Torá. Se você pega um trecho do Talmud e lê sem entender, você não cumpriu a mitzvah. Porque o trecho do Talmud, o principal dele é a compreensão. O que eu quero dizer com isso? Que existem pelo menos dois aspectos no estudo da Torá. Um é a leitura da Torá. Não é nem o exercício intelectual. Simplesmente a conexão que nós criamos com Deus no momento que estamos lendo palavras sagradas. Independente se eu entendi ou não. Isso é um ponto da Torá. E é essencial. Existe um outro ponto da Torá, que a Torá quer que a gente entenda a diferença entre o cumprimento das mitzvot e a Torá, que a mitzvah, o primordial, é você fazer. Na Torá, tudo bem, a pessoa não tem condições de estudar, então começa lendo. Mas o importante a gente espera que você vai ler a Torá, vai entender, vai quebrar a cabeça, vai desenvolver essa capacidade intelectual e você compreender a Torá. E além disso, além de você, então, número 1, estar estudando, se conectando com Deus. Número 2, você está processando intelectualmente. Você deve levar essa informação para os seus sentimentos, para o seu modo de viver e para as suas atitudes. Por isso, inclusive, tem uma famosa discussão no Talmud, que demorou muitos anos para os sábios chegarem na conclusão, que a conclusão foi que eles não chegaram em conclusão, e a conclusão sobre o que é maior, o estudo ou a prática? Estudo da Torá ou a prática das mitzvot? O que é maior? A prática é maior? Então, olha a resposta. Grande é o estudo, pois ele leva à prática. Os dois. Então, o estudo ele é maior, por quê? Porque o estudo leva à prática. A prática não necessariamente leva ao estudo. O estudo, se você vai estudar, vai desenvolver, você vai criar gosto, você vai acabar fazendo. Então, grande é o estudo porque ele leva à prática. Exatamente. Se não tem estudo, você vai praticar o quê? Claro que a pergunta do Talmud não é qual é maior. Eu vou fazer mitzvah ou fazer Torá. Não é essa a pergunta. Você precisa dos dois, obviamente. Eu vou respirar ou vou comer? Qual dos dois é mais importante? Não foi essa a pergunta. A pergunta é mais, digamos assim, teórica, certo? Mas a questão é que porque o estudo é grande, porque ele leva à prática, certo? Ou seja, você falou que a prática é maior. Tanto é que o estudo ele é maior, porque ele leva à prática. Acaba sendo, como eu falei, a conclusão é que não tem uma conclusão, só dos dois. Mas o que a gente vê? Que o estudo da Torá, autêntico e verdadeiro, não é apenas um estudo intelectual. A Torá ela tem que levar você a uma mudança, certo? Aquilo que a frase boa seria: o estudo é grande quando leva à prática. O estudo ele é grande quando ela leva à prática? Não.
Porque aqui ele está dizendo que é implícito que quando você estudar, ele vai te levar à prática. A pessoa que vai falar, eu vou estudar a Torá, mas eu garanto, prometo que eu nunca vou cumprir. Você está entrando num risco. Porque se você estudar, é provável que você vai cumprir. Você não tem que estudar para poder cumprir, você deve começar cumprindo. Mas vamos supor que a pessoa se nega a cumprir, a tendência é, depois que ele estudar, ele vai acabar cumprindo também. Mas tem Apicoires. Não, então, tem exceções, tem exceções. Então, a tendência é levar à prática. A pessoa pode exercer seu livre-arbítrio e não praticar? Pode. Não deve, mas ela pode. Mas a tendência do estudo é levar à prática. Fala que o estudo, porque leva à prática, você já está dizendo que a prática é maior, superior. O objetivo final é a prática. Perfeito, perfeito. Então, por isso estou dizendo, é uma conclusão que acaba sendo, ela, como chama, auto-retroalimenta, é circular. Ele leva à prática, quer dizer que a prática é maior, mas você não pode ficar só na prática, você ficar só na prática, você não vai estudar. Então, você estuda para levar à prática, e aí você certo? Vai se retroalimentando. Não, você tem razão. O objetivo final, o goal, o objetivo é a prática. Como eu alcanço esse objetivo, eu vou precisar de treino. Eu vou precisar de fazer exercício, senão não vou conseguir jogar. Então, o que é maior? O exercício? Sim, o exercício leva à prática. Não é bem exercício, porque a Torá não é só exercício. A Torá, já o próprio estudo, ele já tem um valor por si. Certo? Agora, então, só aquela frase, eu sou um médico que fuma, isso não funciona no estudo da Torá. Eu sou um sábio da Torá, mas não existiram, talvez até existem pessoas que são profundos conhecedores da Torá, só que não praticam. Pode acontecer. Mas esse estudo dele não é que falta a questão apenas a prática dele. Falta na compreensão dele. Por que falta na compreensão? O cara é um gênio. Ele leu a Torá, sabe te falar de cor e salteado melhor que muito rabino. Pode ser, pode acontecer. Mas falta, inclusive, na compreensão dele. Intelectual. Por quê? Porque a Torá não é um livro baseado unicamente na razão. A Torá é um livro que ele dá, na verdade, Deus ele pegou a coroa, pegou a pérola da sua coroa e transmitiu ela através da sua sabedoria infinita. E ele colocou essa sabedoria na Torá. Portanto, se a pessoa se aprende apenas a sabedoria, ele não está, na verdade, se relacionando com a Torá. Tem conceitos da Torá que você só vai entender, e entender significa você realmente interiorizar aquela ideia quando você praticar. Porque a Torá não é apenas algo intelectual, não é apenas a razão. A Torá tem que, como chama, englobar tudo. Então, tem a Torá, na verdade, para você entender, você começa estudando, você começa lendo, você começa depois entendendo, mas você tem que praticar, porque só a prática que vai realmente fazer que você tenha realmente essa compreensão total. Só dar um pequeno exemplo sobre isso. Tinha um rabino que uma vez trouxeram para ele uma pergunta. Fizeram uma pergunta para ele. Ele quebrou a cabeça e não conseguiu chegar na conclusão. Depois, o nome dele era Heskel Landau, de Praga. E aí, depois que fizeram a pergunta, ele pensou, não conseguiu chegar na conclusão, e trouxe a pessoa e falou, mas espera aí, essa pergunta que você me fez, que você queria uma solução, é uma questão real, uma questão prática ou só teórica? Ah, não, era só teórica. Agora eu entendi. Agora eu entendi porque eu não consegui chegar na conclusão. Se a Torá precisasse ser aplicada e Deus quisesse que eu chegasse a uma conclusão, ele ia me ajudar para conseguir chegar na conclusão. Como a pergunta é só teórica, fica na teoria. Então, eu não tive aquele siyata dishmaya, que se chama, aquela ajuda, intervenção divina para eu conseguir chegar na conclusão final. Então, a Torá e a prática, elas são interligadas, é uma coisa só. Eu não posso apenas analisar a Torá de forma intelectual. Então, temos o próprio estudo da Torá, a leitura da Torá, que é a conexão com Deus, tem a compreensão, e essa compreensão deve levar à sua conduta. Dúvidas? A gente pega os Arbat Minim e diz, esse daqui é o que estuda e pratica, e esse é o que estuda e não pratica. É meio... Está errado. Então, na verdade, eu vou te falar, eu vou te explicar o que você está dizendo, que as pessoas trazem esse conceito de maneira errada. Antes disso, a gente tem na Torá os dois irmãos, Issachar e Zebulun. Issachar, ele era o homem que saía para trabalhar, e Zebulun era o que... Não, desculpa, ao contrário, Issachar
para estudar e Zevulun saía para trabalhar. Então, eles tinham um acordo, se chama até hoje Issachar Zvulun, você paga para alguém estudar, o mérito do estudo dele vem para você, e o teu dinheiro você dá para ele uma parte, e assim os dois estão felizes. Mas não é exatamente isso. Você acha que um Yehudi pode passar um dia sem estudar a Torá? Você acha que Zevulun não estudava a Torá? É claro que ele estudava a Torá, só que ele estudava a Torá no navio, balançava para cá, balançava para lá, dava tontura, quanto que já conseguia se aprofundar. Não tem dúvida que no tempo do navio, todo momento que ele tinha livre, ele estava estudando Torá. Mas ele não conseguia ter o tempo, a cabeça, a concentração, como aquele cara que estava sentado o tempo todo estudando Torá. Então, você tem essa sociedade que o mérito de você estar totalmente imerso na Torá, um pouco dele se dá para mim, e vice-versa. Assim também, a gente fala das 4 espécies de Sukkot, tem o Lulav, o Etrog, um que estuda e não pratica, não é que não pratica, não é isso. Um, ele foca principalmente no estudo, o outro foca na prática. Como você pode elogiar um judeu que ele só estuda e não pratica nada? Como você pode elogiar um judeu que pratica e não estuda? Não existe alguém que praticar a Torá sem estudar. É impossível. Pega o Shabat, pega o Kasher. Se você não estuda, é impossível você praticar. Então, pode ser, tem pessoas que ele dedicam a maior parte da vida dele para a prática. Tem pessoas que só praticam e não estudam? Tem, mas a prática dele é o que a gente está descrevendo lá nos 4 tipos. Sim, tem pessoas que a gente também quer se unir com o cara que não faz nada, que não, etc. Mas o conceito que eu estou falando de prática e estudo não são mutuamente exclusivos. Então, eles são, na verdade, complementares. Tem pessoas que focam mais na prática, tem pessoas que focam mais no estudo, certo? Mas o estudo é essencial para todo judeu. Não existe um Yehudi passar um dia sem estudar a Torá. Isso é impossível. Agora, eu tenho uma pergunta. O que é estudo da Torá? Pegar um Rumash, o Urash, ou é pegar um livro de um rabino que pega um... Muito boa pergunta. Assim, a gente já estudou uma vez no Talmud Torá, as leis do estudo da Torá. O Rambam, ele fala que a pessoa tem que dividir em 3. Sim, o Talmud fala para a gente dividir em 3 o seu estudo. Então, uma parte vai para a parte para a Torá escrita, que seria os 24 livros do Tanakh. Depois, uma parte vai para as drashot, que são as conclusões, e a outra parte, eu não lembro agora qual que é a definição que ele coloca, mas em termos práticos, o Yehudi tem que estar, todo dia tem que estudar leis, para você saber como se conduzir, todo dia você tem que estudar um trecho da Torá, das escrituras, pelo menos, tem que estudar um trecho da Torá, e você também tem que desenvolver aquelas ideias, que antigamente era o Talmud, e hoje, como você falou, se eu pego um livro de um rabino autêntico, que tem o conhecimento, ele desenvolve alguma das ideias, seja da Torá, da Tfilá, do Tanakh, onde for, do Talmud, da Halachá, você está lendo aquilo, você está fazendo esse texto, que é esse desenvolvimento do pensamento. Então, todos eles são válidos, só que a gente tem que reservar. Se eu ficar só estudando teorias não, Torá, mas em assuntos que não são práticos, é fantástico, é estudo da Torá, mas eu não posso deixar de estudar as halachot do dia a dia. Então, é importante todos esses componentes, certo? E dentro dessas drashot, etc., você tem trechos que são importantes para a gente incentivar o próprio estudo, incentivar a própria conexão com Deus, incentivar a própria reza. Mas vamos deixar isso para outro momento, como que realmente se aplica o estudo da Torá. Mas o que a gente conclui de tudo isso? Vamos agora fazer um parênteses para a gente agora entender por que são 3 brachot. De maneira geral, nós temos aquilo que é bom e aquilo que é gostoso. Tudo que é bom é gostoso, sim ou não? Não. Normalmente, o que é gostoso não é bom e o que é bom não é gostoso. Espinafre é bom? Depende. Sei lá, não sei quais são os últimos estudos. Ovo é bom? Café? Depende do dia que você abre o jornal. Mas vamos supor que é bom para a saúde, tá certo? Então é bom, é gostoso? Depende para quem, tá certo? Só para o papai, tá certo? Espinafre é um exemplo, mas tem muitas comidas que são saudáveis, mas não necessariamente é aquela que você mais gosta. Agora, doce, fritura, etc, etc, etc. Eu não estou entrando aqui na questão médica, mas para muitos é gostoso, mas não necessariamente é bom. Quantas coisas na vida nós temos que são boas e gostosas? Bom, se a pessoa foi educada numa casa onde a mãe, você come a salada ou senão me mata, essa história, certo?
Talvez ele se acostumou e desenvolveu um sabor pela salada fantástico, ótimo. Então ele gosta de comer coisas saudáveis. Aqui. Ojo de bife. É bom e saudável. Ok. Mas a gente entende. É salada. Então. Oi, bem, vamos começar. Ok, deu para entender o conceito. Então, o rei Davi, ele fala no Teilim, todo mundo conhece a música, Hinei Matov Umanaim Shevet Achim Gabiacham. Quão bom e quão agradável os irmãos estarem sentados juntos. Você senta com amigos e está fazendo uma coisa positiva, é um jantar de Shabbat, é uma coisa que vocês vão estar trocando ideias, se aproximando, é agradável e é saudável. Não tem coisa melhor que você estar sentado com seus amigos, fazendo coisas boas, conversando sobre coisas boas, agradáveis, você está amando ao próximo, você está se juntando e ao mesmo tempo é muito agradável. Por que ele louva isso? Porque não é tudo no mundo que é bom e agradável. Muitas vezes o que é bom não é agradável, o que é agradável não é bom. Então, queria só explicar esses dois conceitos. Depois temos um terceiro conceito. No mundo em geral, se eu tenho um funcionário e ele trabalhou, chegou cedo, ficou até o final, trabalhou o tempo todo, só que ele não conseguiu realizar, por exemplo, a venda. Você dá para ele uma chance, dá para ele a segunda chance, a terceira chance. Fala, olha, lamento, você se esforçou muito, mas se você não trouxe a produtividade que eu precisava, não me serve. Lamento. O mundo, ele enxerga não o empenho, o mundo enxerga o impacto, o resultado. Assim que o mundo, de maneira geral, ele funciona. Eu tentei, mas não consegui, parabéns pelo seu esforço, mas eu preciso ter o resultado. Assim que o mundo funciona. De maneira geral, eu vou falar, o trabalho pelo trabalho, se não te gera dinheiro, algum benefício, não tem por que você trabalhar. Dá um outro exemplo. Na escola, antigamente, se esperava muito que os alunos decorassem coisas. Mas se esse decoreba não vai levar a nada na vida dele, não vai trazer nada na vida dele, não tem sentido. Talvez a tabuada vai ajudar, mas a tabela periódica eu não sei quanto vai ajudar. Eu tinha um amigo que tinha uma cabeça fenomenal, ele decorava o Aurélio. Ele sabia o número pi, até não sei quantos algarismos lá, 40, 50, eu não sei quanto que vai ser útil na vida dele, certo? Mas ele decorou, porque acho que precisava fazer exercício mental, não tinha... Eu tive que decorar os afluentes da margem direita do Rio Amazonas. Eu não consigo nem repetir o que você falou, mas... os afluentes da margem direita do Rio Amazonas, tá? Foi muito prático. Vamos lá. Caiu na minha prova de vestibular. Em 1022 caiu na tua prova? Bom, ok. Mas realmente... Eu escolhi Ok. a primeira aparição do Papai Noel, da comemoração de Carlos Marques. Ok. Então, diferente disso, é quando eu pego um menino, um jovem, e falo para ele, estude a Mishnah de cor. E a Mishnah está descrevendo um caso que nunca aconteceu, não vai acontecer. Um Nazir, Iranidar, casos que não vão acontecer. A própria Torá fala que não vai acontecer. Existe um valor no fato que ele decorou aquela Mishnah, sim ou não? Existe. A única coisa que tem um valor, independente do resultado, independente do benefício, independente do que aquilo vai trazer para você, o mero fato de você fazer é a Torá. A Torá fala para você, se você estudou, talvez você não decorou. Você se esforçou, talvez você não virou um grande mestre, rabino, etc. O próprio estudo tem um valor. Pelo contrário, quanto mais desafio para você, maior é o teu mérito, maior é a tua conexão. Então, a Torá e a cumprimento das mitzvot, como extensão, é a mesma coisa. Eu coloco o tefilim, não entendi, não gostei, não vi que isso trouxe para a minha vida. A própria colocação do tefilim, claro que vai trazer benefício, claro que o estudo da Torá vai trazer benefício também, mas não necessariamente é um benefício que você consegue enxergar o resultado direto. Ele tem um benefício no próprio estudo. O que eu ganho? Alguém vai perguntar. O que eu ganho amando a minha esposa? Você precisa ganhar alguma coisa? O amor em si já é um valor absoluto. Eu não preciso ganhar alguma coisa. Pelo contrário, se você ama para ganhar alguma coisa, teu amor não é amor. Certo? Então, tem coisas que têm um valor intrínseco. E isso, na verdade, são as três coisas que a gente agradece
E essas são as três coisas, os três componentes, assim por dizer, da Torá. Nós agradecemos a Hashem pelo mero fato de termos a Torá. Ter a Torá, isso por si já é o máximo. É um valor intrínseco, independente do resultado. Independente se você gosta. Independente se você acha que vai te trazer benefício. Vai trazer benefício, mas isso é efeito colateral. O próprio estudo da Torá, a gente está agradecendo, porque isso é algo bom. Como alguém fala, o que eu ganho amando minha esposa? O amor por si já é o objetivo. Então, estudar a Torá já é o objetivo. Estudar a Torá por si, se você entendeu ou não entendeu, por exemplo, você leu a Torá sem entender, o menino decorou a Mishnah e não sabe como isso vai ajudar na vida dele, se ele vai se tornar um sábio, vai se tornar um rabi. Não. O próprio estudo da Torá que ele conseguiu colocar na cabeça dele tem um valor intrínseco. Asher kidishanu mitzotav etzivanu. Deus, você nos kidishanu, você nos santificou, você nos deu a oportunidade, lá só, ou al divrei Torá, para a gente se ocupar com as palavras da Torá. Palavras. Não está falando as leis da Torá, os conceitos da Torá, as palavras da Torá. Eu me ocupo com as palavras da Torá. A pessoa pode sentar o dia inteiro e ler Teilim. Teilim também é considerado estudo da Torá. Ele leu Teilim o dia inteiro, pouco entendeu, ou mal entendeu, ele tem algo intrínseco, uma conexão autêntica, máxima, verdadeira com a Kadosh Baruch. Primeiro ponto. Segundo ponto, segunda brachá, ve'arevna Hashem Elokeinu. Adoce-nos as palavras da Torá para mim, para os meus filhos, etc. O que significa isso? Adoçar. Lembra o bom e o doce? Então a gente já falou que é bom. Intrinsecamente as palavras da Torá são boas. Mas não é suficiente. A Torá que Hashem nos deu, diferente da mitzvah, que o principal é o cumprimento, no estudo da Torá, além da leitura, o principal é a compreensão. Torá, Hashem ele decidiu pegar a si mesmo, essa linguagem, pegou a si mesmo e se inscreveu nas palavras da Torá, no modo sabedoria. Então eu preciso conseguir desenvolver a minha parte intelectual e desenvolver aquilo. E quando você estuda, você entende, tem um sabor. Um sabor intelectual fantástico. E na Torá é o maior que existe. Quando você começa a estudar Guimará, certa pessoa que nunca estudou, de repente você começa a ler e fala, uau, isso aqui é incrível. Tá bom, se não quer Guimará, vai achar outras coisas. Mas o sabor do estudo é o maior sabor que pode ter. Não é a origem do estudo, a origem é o próprio estudo. Se alguém lê o Teilim o dia inteiro, não sei se ele tem mais ou menos mérito, conexão daquele que estudou. Mas o objetivo da Torá é você ter a mitzvah, que na verdade é assim, tem uma segunda mitzvah de Ediat a Torá, o conhecimento da Torá. E isso Hashem deu para cada um, e a Torá ainda garante que quanto mais você se esforçar, mais você vai compreender. Quanto mais você quebrar a tua cabeça, mais você vai, é garantido. Deus fala, não tem essa que você vai se esforçar a vida inteira, não vai entender. É garantido que você vai conseguir também cumprir essa mitzvah de compreender a Torá. Então, aí é o bom e doce. Quando a gente fala no bom e doce, é a mesma ideia, certo? Então, é a ideia dos amigos sentados juntos. É o espinafre, que ele é bom, e também ele é agradável. É bom estudar a Torá e eu gosto de estudar a Torá. Então, essa segunda detalhe, a segunda parte da mitzvah. Terceira coisa, a Torá nos eleva. Não só que o próprio estudo, mas depois que a pessoa estuda, ele muda a sua conduta. Ele muda a maneira dele enxergar o mundo. Ele muda a sabedoria dele. Um estudioso da Torá, ele enxerga o mundo com uma maneira muito mais avançada. E esse é o terceiro ponto, que é o benefício. A utilidade da Torá. Eu não preciso dela originalmente. Eu posso estudar a Torá, independente se aquilo me trouxe uma mudança de visão ou não. Eu estudei assuntos teóricos que não mudou. Mas a Torá também tem esse benefício. Tal como aquele cara que está sentado no escritório. O cara se esforçou para trabalhar, ele conseguiu trabalhar e ainda ele conseguiu vender. Ele conseguiu desenvolver o método de vender e ele conseguiu trazer o resultado. Então esse é o terceiro componente, que cada um deles é independente. Por isso são 3 brachot. Cada um deles é independente. Eu posso só ler a Torá, isso já tem um valor absoluto. Eu posso ler e gostar, tem mais um valor também absoluto, mais um valor, que é de eu gostar e desenvolver. E tem um terceiro valor, que é eu conseguir aplicar a Torá. E por isso a gente fala Asher Bachar Banu Mikol Amim, que é essa terceira brachá. Aquele que nos escolheu de todos os povos. Ele nos escolheu de todos os povos. Qualquer um pode estudar a Torá. Intelectualmente falando, você pode abrir o Google, você vai estudar a Torá.
Mas você ter esses 3 componentes, e isso vai fazer com que você mude a sua maneira de enxergar, você precisa usar esses 3. E para isso você precisa ter a mitzvah do estudo da Torá, que isso é exclusivo a nós. A gente tem que ler a Torá, entender a Torá, e essa Torá tem que te transformar. E assim as pessoas vão poder olhar para você e falar, olha, essa é uma pessoa que representa a Kadosh Baruch Hu aqui no mundo. Como você vai fazer isso? Não é só deixar a barba comprida ou colocar um chapéu na cabeça ou uma kippá. Não é isso que vai distinguir você de todos os povos. O que vai distinguir a tua conduta. A maneira que você vai aplicar a Torá, não como o cara que deu lá o pedaço de gefilte fish e matou o cara, certo? E sim, você realmente aplicou o estudo da Torá para o seu dia a dia. Então, por isso, explica o nosso sábio que a gente tem 3 níveis diferentes, 3 camadas independentes na Torá, precisa das 3, obviamente, mas são 3 pontos independentes que cada um deles tem um valor e, por isso, um abrahá para cada um deles. E aí, se a gente for perceber, existem 3 tipos de brachot de maneira geral. Tem as brachot de agradecimento, brachot de mitzvot e brachot de proveito. Agradecimento são brachot que a gente agradece. Proveito, borei pri adamá, borei pri aet, borei nebsamim, certo? E brachot de mitzvah, tefilin, tzitzit, etc. Então a gente está fazendo aqui uma brachá de mitzvah. Mitzvah, por essência, já é bom. É a primeira. Depois a gente faz a brachá de proveito. Birkat hanelim, ve'arevna, que gostoso que é. E a brachá de agradecimento. Que o agradecimento está ligado, obrigado que eu posso fazer parte desse povo, Asher bachar banu mikol amim, e eu posso aplicar isso. Quando você agradece a alguém, quando te fez o favor e você sentiu o efeito daquele favor. Eu estou te agradecendo, eu realmente sinto o impacto. A Torá fala, comeu, satisfez, aí você agradece. Então, o agradecimento, esse louvor, ele vem quando? Quando você já realmente sentiu o impacto dele. Então, os 3 pontos são as 3 brachot. Só para lembrar, então, resumir, isso aqui está baseado num comentário do Maharsha, do Talmud, esse shiur de hoje. Então, aquilo que é bom, aquilo que é gostoso, agradável, e aquilo que é útil, aquilo que traz um resultado. A Torá tem todas as 3 camadas, e a gente agradece a Hashem todos os dias por ter elas. Bom dia a todos. Bom dia.